Vavá ficou no chão.
Torcedor, tudo bem? Estamos de volta aqui direto do estúdio da do nosso Opa Esporte, o canal Opa Esporte com você. Nessa noite em que a gente traz dois assuntos interessantes aqui para a gente debater com o torcedor, né? Para você que está acompanhando a gente aí a partir de agora, eu e ele, o nosso querido Daniel Vilas Boas. Boa noite, Vilas. Boa noite, Tony, para você, para os nossos internautas. Satisfação mais uma vez participar aqui. A gente tem esse papo aqui na OPA, que é super importante, a gente apresentar as novidades do universo esportivo. Vamos para cima, tá começando. Tá começando. E a gente, nesse horário agora das 20 horas, né, que é muito importante para que a gente possa trazer os assuntos aí da bola, né, para o pessoal que está acompanhando a gente. E eu estava vendo ontem que a nossa live ficou um pouquinho baixa aí o nosso retorno, mas eu estou dando os ajustes aqui, viu, Daniel Vilas Boas? É por aí que a gente vai ter que ir ajustando as coisas, o microfone aqui mais chegado, enfim. E aquela coisa, né? Deixa eu ver aqui, baixar mais um pouco o retorno aqui. É aquela coisa, a gente tem que partir para cima, trazer as informações. Galera, vai dizendo aí como é que tá o áudio, se tá chegando legal, se não tá estourando muito, enfim. Mas você tá me ouvindo bem, né, Vilas? Tranquilo, Tony. Chegando o áudio limpo aqui, de retorno também para você. Tá ouvindo bem? Prefiro que você fique nesse posicionamento mesmo aí para o microfone. Ontem eu estava sentindo que o microfone estava um pouco baixo e você ficando aí, tá tudo certo, tá tudo beleza. Vilas, é o seguinte. Pelo Neymar. E aí me preocupa, um salário que pode chegar a 6 milhões. A gente está criando cifras nunca vistas no futebol brasileiro. Recentemente, o maior salário que a gente tinha mencionado era o do Gabigol, 3 milhões. E a gente está indo para 6 milhões. O Santos é recém-promovido à Série A. Ah, mas é investidor, é parceria e tal. Mas, de verdade, para quem conhece o universo do futebol, os bastidores de um time, será que todo mundo vai correr pelo Neymar? Não vai ter aquele ciúminho que a gente sabe que existe? Ah, eu vou correr pelo Tony, eu recebo 1.500, Tony recebe 15 mil. Peraí, não é igual. Não é igual. Então, é nesses três viés que eu queria debater. E a minha visão é mais positiva do que negativa a vinda do Neymar. Eu também concordo com você, até porque Neymar é craque. é, é, dizem até, né? As más línguas dizem que o cara quando é craque, ou até jogador de futebol, joga quando quer, se esforça quando quer. Enfim, são fatores que às vezes chegam pra gente assim, mas que é preciso ter um certo cuidado, né, Vilas, em relação a essa questão aí de não sobrecarregar o Neymar, que está de volta agora, veio de lesão e tudo mais, enfim, fazer esse traçado aí para que Neymar não seja apenas uma peça a mais no Santos e que, por exemplo, vamos lá, digamos que o Neymar vem, joga e se machuca. Aí o que se pensa, o que a imprensa brasileira, a maioria dos cronistas, eu hoje fazendo um apanhado sobre essa questão de como vê a crônica brasileira, a crônica esportiva brasileira em relação ao Neymar. A maioria acha que Neymar já foi, já era, enfim. Isso também é um fator novo para Neymar quando chegar ao Brasil, já pensar e repensar. Acho que ele está pensando e repensando, reavaliando o condicionamento físico, a forma como ele vai voltar. Seria aquele negócio do cala-boca. É por aí? Então, vê o que acontece. Você pode ter divergências. Uma das minhas divergências é com alguns colegas de imprensa que insistem em tratar Neymar como menino. Já passou essa fase já está superada. Não existe menino Ney. É Neymar, acabou. E o que acontece? As críticas ou as responsabilidades, que ele é acima da média, ok. Mas é para ele ser dentro de campo, na minha concepção,
do que deve ser montado o time do Santos, aquele cara irresponsável no bom sentido, entre aspas. Aquele cara que não vai ter a obrigação tática de estar cobrindo, de voltar para compor, mas o cara que, quando a bola chegar no pé dele, vai ser o diferente. Caberá ao treinador montar, o Pedro Caixinha, né, montar o time nesse quesito. Hoje você tem alguns jogadores no Santos que me chamam a atenção no quesito armação. O Guilherme é um deles. Se o Guilherme entrosa com o Neymar, dá liga, na minha concepção. Aí agora, mas se machucar, é o risco. Toda vez que você volta de uma lesão séria, como foi do Neymar, fica aquela dúvida, será que ainda dá liga? Será que ainda tem lenha para queimar? Eu seguramente coloco o Neymar aí com 4 anos de lenha para queimar. Para mim ainda tem futebol para 4 anos. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que Neymar voltando ao futebol brasileiro, é muito importante isso, né? Os olhares, a imprensa mundial, os olhares da imprensa em relação como vai se comportar o Neymar aqui no Brasil. Eu acredito que o Neymar vai ficar bem à vontade, viu, Vilas? Então, porque, veja, são 2 países que teriam possibilidade de abrigar o Neymar. É o Brasil e o outro seria os Estados Unidos, que chegou a ser cotado no time do Messi e do Soares, o Neymar para reeditar o trio MSN, né? Neymar, Messi e o Soares. Eu vejo que aí já vem o quesito seleção brasileira, quesito jogabilidade. O Neymar optou primeiro pelo seu time do coração, isso é inegável. Por mais que tenham sido ventilados, Neymar vai para o Flamengo, como eu vi falando, que davam como certo. Teve jornalista que apontou como certo, porque Neymar chegaria para vestir a camisa 10 do Flamengo. Não existe isso. Neymar, o tempo todo, mostrou que queria estar no Santos, a verdade é essa. E tudo isso, quando o jogador quer, Tony, as coisas são facilitadas. E para mim, o querer do Neymar vai ser um cala-boca para muita gente. E eu acredito que, em cima disso, ele vai sobressair. A gente está vivendo um momento muito bacana de ser analisado, que é a volta desses jogadores que a maioria deles identificado com seus clubes. Thiago Silva para o Fluminense, o Oscar e o Lucas Moura para o São Paulo, agora o Neymar para o Santos. Então a gente vive um momento especial nesse quesito. Alguns outros nomes vêm sendo cogitados, muitos deles para escapar, às vezes, de investigação, como a gente ouviu falar da imprensa aí e pode concretizar, por exemplo, Lucas Paquetá no Flamengo, para aquela história da manipulação de resultados na Premier League e tal, pode render alguma coisa ainda no segundo semestre desse ano, o Paquetá aqui no Brasil. Tá certo. Eu sei lá, eu acho a maior besteira, sabe? Essa questão de jogador ficar se metendo nessas broncas aí, que não dá certo, né? Essas broncas aí não dá certo pro jogador. E eu não vejo também essas coisas todas no Lucas Paquetá, não vejo esse jogador todo, né? Não sei se é questão do psicológico, mas é um assunto que a gente vai falar qualquer dia aqui, é sobre essa questão dos jogadores que estão aí. Luiz Henrique também, dizem que está no meio dessa zorra toda aí, mas o assunto agora é outro, é Neymar, e o que importa, né? Pode falar. Então, eu só queria complementar, porque, por exemplo, quando da vinda do Marcelo e do Thiago Silva, eu fui contrário, porque na minha concepção, ambos caminhavam muito mais para um fim de carreira do que para ser reforço. E no caso do Oscar e do Neymar, eu acredito que ainda são reforços, ainda dá lenha. O Thiago Silva, até, Tony, pegando um gancho nisso aí, ele veio a reclamar da pré-temporada do Fluminense e questionando se vale a pena, porque a família dele mora em Londres e as férias, segundo ele, foram
muito curtas e tal. Veja, na minha concepção, o Thiago já dava para ter encerrado e ser encerrado por cima. A última temporada, ele conviveu com altos e baixos, com lesões. Quando esteve em campo, é acima da média, fato. É um defensor que não tem um histórico de lesões, mas toda vez que estava em campo, ele se sobressaía. Só que o futebol brasileiro tem um calendário extremamente apertado. É, as lesões aqui são potencializadas. É um país com clima continental, então, fisiologicamente, isso também pesa. Você sai do Nordeste no calor retado para a região Sul já com frio e daí o corpo não se adapta a essa realidade. Então, você tem um período curto para recuperar esse desgaste. Tudo isso acaba interferindo e a gente sabe que potencializa as lesões, né? É verdade. E, por um outro lado, aquela mudança. Por isso que eu falava até um dia desse aí, eu conversando com o Nescau, e eu dizia pra ele, rapaz, por exemplo, esses times fazem pré-temporada num frio da zorra, lá na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Aí vem pegar depois um calor de quase 40 graus. Aí não, porque lá, ele explicou, porque lá, de uma certa forma, o jogador relaxa, tá mais à vontade, a cabeça quando volta pra cá, o psicológico volta diferente, volta com mais vontade, volta focado, né? Como o pessoal diz no popular, né, Vilas? Volta focado, Então, enfim. porque Isso é bom, né? você passa pelo desestresse, né? Isso. Pela leveza do ambiente, vamos botar assim. Hum. Mas eu me questiono também, porque a pré-temporada, ninguém faz pré-temporada, por exemplo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, com um cara que ultrapassa 42 graus, agora todo mundo pensa é, no exterior. Ah, foi para os Estados Unidos, foi para Londres, foi para o outro lado do mundo. Mas veja, onde os times europeus, por exemplo, vão fazer sua pré-temporada? Você já parou para analisar isso? Geralmente eles vão lá para os Emirados Árabes, para o Catar. Por quê, Tony? Você já se questionou isso? Acho que por conta É do por conta clima, do, né? O é clima por conta quente. do calor. É por conta do calor. Para poder habituar o corpo a altas temperaturas para ver como esses atletas vão reagir. Tem razão, né? Vão para os Emirados Árabes. Eu acho que os times brasileiros, por exemplo, o Bahia teve lá em Girona, o Flamengo foi para os Estados Unidos, Fortaleza, esses Flamengo, times, São Atlético Paulo, Mineiro, Atlético São Paulo, Mineiro, enfim. Cruzeiro. Mas eu vejo de um ângulo diferente, mas já que o time, né, é melhor para o físico e o mental do time, tudo bem. Mas voltando a falar em Neymar, é, já tem mais, tem há 500 jogos Neymar não joga, segundo a imprensa. Eu vejo com exagero danado, mas é por aí. Quer dizer, é um bom tempo que ele não joga futebol, mas o craque é como você diz, ele não desaprende, né? Não, não desaprende não. É jogar futebol, andar de bicicleta. Quem aprende nunca esquece. E o que acontece? Ele ainda consegue ser, sim, acima da média. Eu só não concordo também com essa Neymar dependência. Sim. Eu prefiro dar tempo ao tempo. Se chegar, se for acima da média, encontre a convocação. Mas não criar essa vaga cativa de Sim. que o Neymar voltando à atividade é o cara para resolver a seleção brasileira. Calma, vamos dar tempo ao tempo, vamos ver o quesito minutagem, jogabilidade, como vai reagir o atleta Neymar, a pessoa Neymar, que eu costumo separar isso, Tony, porque o que ele faz extra-campo, por exemplo, eu tenho minhas críticas ao comportamento do Neymar. Para mim, um grande jogador, é um craque, mas não chega a ser ídolo porque não é exemplo. E aí passa pela minha crítica. O que ele faz extra-campo acaba destruindo a imagem desse ídolo que a gente deveria reverenciar. Mas, enfim, aí eu não gosto também desse comparativo, porque Cristiano Ronaldo assim, porque Messi assim. Vamos parar de valorizar o que é de fora e valorizar também o que é da gente.
Neymar é um craque, mas o último ídolo nacional, Tony, aí é uma visão pessoal minha, pós Ayrton Senna, a gente não teve ídolo no esporte brasileiro. É. Eu acho a volta do Neymar, eu acho que em todos os âmbitos, vamos dizer assim, como a gente falava anteriormente, vai ser bom para o futebol brasileiro, que o olhar vai ser diferente. Neymar por aqui, Oscar, Lucas, tantos jogadores que foram repatriados para o Brasil, estão de volta aqui e dando um parecer. E agora, eu não sei, cara, dando um parecer assim que os clubes daqui estão milionários. Como é que você vê essa coisa aí? Ninguém sabe, mas como é que vem essa questão do Neymar? Segundo a imprensa, ele vai ser emprestado pelo Al Hilal, né? Então, esse retorno ao futebol brasileiro, então, eu não concordo com essa composição que a gente tem feito no futebol brasileiro. Porque, por exemplo, a gente vende cada vez mais jovens, nossos atletas. Há um mapeamento dos times europeus no futebol brasileiro como um todo, porque é o que eu estou dizendo, a gente tem que valorizar a nossa matéria-prima, porque os nossos jogadores estão nas principais ligas de todo mundo. Se você pode citar qualquer liga aí que você quiser, tem ao menos um brasileiro jogando. Eu vou falar, por exemplo, Vietnã, que não tem a tradição do futebol, mas tem um sergipano, que jogou aqui no Itabaiana e está lá, um volante, que no futebol do Vietnã e arrebentando. Aí você se pergunta, por que foi? Ah, porque paga em dólar, porque paga bem, porque eu estava aqui num time de Série C e lá eu vou para a primeira divisão. Mas um país que não tem tradição, mas ele vira ídolo no país, né? Sim. E aí, quando a gente está repatriando, a maioria das vezes está fazendo isso com jogadores em fim de carreira. Sim, Aí vem com salários astronômicos e a gente não está dando espaço para a base, muitas vezes. E o que acontece? A maioria dos times brasileiros está mergulhado em dívidas. Afora aqueles que se tornaram SAF, eles têm que fazer recurso para poder sanar ou estancar o sangramento das suas finanças. O único mecanismo de fazer isso é você gerar receita, que passa pela bilheteria, no caso, público de jogos, ou venda das bases. Aí, é o que eu estou dizendo. Por exemplo, só para a gente pegar dentro desses exemplos, você vai entender aonde eu quero chegar. Recentemente, essa semana, mais precisamente ontem, o São Paulo vendeu o William Gomes, sergipano, de Santa Rosa de Lima, salvo engano. Ele estava sendo vendido para o Porto de Portugal por 12 milhões de euros, mais ou menos 60 milhões de reais. Isso. Na minha concepção, o São Paulo errou na venda. Ah, mas vendeu para liberar o Wendel. Tá, gente, mas o William ainda poderia render muito mais ao São Paulo do que esses 60 milhões. Então, dava para ter segurado. Aí tem a questão daquele estatuto do torcedor, Lei Pelé, que só pode sair depois de 18 anos. Eu penso que a Lei Pelé é extremamente positiva para o futebol brasileiro, porque a gente cria um vínculo do atleta com o clube. Mas eu sou favorável à criação de um novo mecanismo onde esse atleta só pudesse deixar o país depois dos 21 anos. Ele é cria de que time aí de Sergipe, hein? É cria daí? De algum time de Sergipe? Passou aqui pelo Sergipe. Ele é de Santa Rosa de Lima, salvo engano, viu, Tony? O William Gomes. Ô, Vilas, tranquilo. Olha só, eu quero que você comente a respeito dessa matéria aqui que chegou agora na nossa redação aqui, é o seguinte. Repare bem que, eu vou dizer aqui, se eu tiver errado, me perdoe, que presepada. Amigos de Neymar criticam o presidente do Santos após anúncio do retorno do jogador.
Aí eu vou ler aqui a matéria para você ter ideia. Repare bem até que ponto chega esses vagabundos, esses palhaços aí que ficam acompanhando o Neymar. Um tal de Cris Guedes e Rafael Costa, amigos íntimos de Neymar, segundo aqui a matéria do GE, hoje, matéria atualizada agora, 5h30 da tarde. Apesar da felicidade do retorno de Neymar, o Santos, nem todos ficaram felizes com a forma que foi feito o anúncio hoje pelo Marcelo Teixeira, presidente do clube. Marcelo Teixeira, presidente do clube, compartilhou um vídeo com a notícia em seu Instagram pessoal e foi criticado por contar a novidade em primeira mão, fora das redes sociais oficiais do time. Tudo bem, até aí eu acho correto. Nem tanto assim também, né? Nas redes sociais, Cris Guedes e Rafael Costa, amigos de Neymar, demonstraram seu descontentamento com a forma em que a notícia foi divulgada e criticaram Teixeira nos comentários do vídeo. Entre aspas, abre aspas, né? Você não é maior que o Santos, a sua vaidade não existe. Nesse momento, querer chamar a atenção para você é incrível. Perdeu mais uma oportunidade de fazer as coisas corretas, escreveu Rafael, que foi respondido por Cris Guedes. Aí tem aquela coisa, né, o Vilas? O outro botou aqui, não existe o presidente anunciar no perfil privado antes dos perfis oficiais do clube. Até aí eu concordo. Me desculpe, mas o Santos é muito maior do que isso. Ninguém do marketing do clube posicionou, ou sei lá, não sei nem o que dizer, Cris. Pode ter havido também aí, vamos lá, vamos supor que tenha acontecido aí que ele conversou com o Neymar e disse, Neymar, a princípio, como não está o Neymar não assinou contrato ainda com o Santos. Então eu colocar aqui nas minhas redes sociais, pode ter combinado com o Neymar ou não aí, mas é uma coisa, né, que é chato, esses caras ficarem se metendo na vida pessoal do jogador, e aí? Então, veja só, eu concordo com a crítica que foi feita, que o presidente não é maior do que o clube, mas eu também vejo que é muito mimimi, porque todo mundo queria estar na gestão que trouxe o Neymar de volta. Isso. Fato. Dentro do Santos há uma politicagem há muito tempo e uma briga Marcelo Teixeira contra o grupo. Ele conseguiu repatriar o Neymar. O último grande jogador revelado pelo Santos está de volta. E quem trouxe a gestão Marcelo Teixeira, cumprindo o que havia prometido no passado. Então, vamos parar também com esse politicamente correto que estraga demais, sabe? Que a gente cria um futebol mecânico, robotizado, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. E outra coisa, né? E outra coisa, amigos, que porra amigo tem que estar se metendo aí na questão entre Neymar e o clube e o presidente? Tem nada, tem que ficar calado. Então, tá muito chato. Eu sou meio saudosista da década de 90, quando a gente tinha Edmundo, Viola, Edilson, Paulo Nunes, o Túlio, que eram mais provocadores e dizia, vou fazer o gol, bacalhau otário, ia lá, fazia e tal, o gol porco assado. Eu gostava mais desse período, dessa resenha, porque o futebol é feito dessa resenha. Quando você perde, você, Tony, já jogou bola, sabe? Nossos internautas não sabem o que eu estou dizendo. Às vezes a gente bate o baba ou a pelada na segunda, na terça-feira e passa a semana resenhando. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Então, quando você traz para essa realidade desse mimimi, porque Marcelo Teixeira falou isso, porque o presidente de São Paulo falou aquilo, porque o texto, que é o falastrão da vez, né? Falou isso. Mas lembre de uma coisa, o circo só acontece porque a gente só dá ibope ao palhaço. É verdade, é verdade. Ó, tem outra aqui também pra você comentar aí, pra gente falar. Galvão Bueno soube da vinda de Neymar. Ele disse o seguinte, olha só, o presidente do Santos anunciou a volta de Neymar. Grande notícia, né? Segundo ele. O melhor que poderia acontecer para o jogador Neymar, que vai jogar em casa.
lotar estádios e dar espetáculos. Resta saber a duração e condições do contrato. Até o meio do ano é pouco, né? Que Neymar parece 5 meses de contrato. O ideal seria até a Copa. Vamos ver o que acontece. Boa sorte, escreveu ele aqui. Eu concordo com o Galvão. Era para ser até o final do ano, sei lá, 2 anos, 3 anos aí. Neymar não volta mais para o Al Hilal nem porra nenhuma. Então, aí eu também concordo com essa questão de prazo, de durabilidade do contrato. Porque me parece muito mais um acordo verbal, onde você tem interesse de jogar no meu time? Tenho. Tá certo, então vou anunciar. E a gente não vê uma concretude, o preto no branco, papel assinado, aquilo que está valendo. Para mim, só vale o que está escrito, Tom. Esse negócio de boca, assim... Foi isso que eu disse. Não vai, não vai. Foi o que eu falei para você agora há pouco, essa questão de dizer, ele vai passar 6 meses no clube. Aí, será que foi um posicionamento colocado por ele, ó, só vou aguentar jogar vou tentar jogar esse tempo, enfim. Então, às Ele vezes... tá com 32 anos, cara, tá novo ainda. Então, mas às vezes dá a impressão disso, que, tipo, essa volta é forçada, do ponto de vista de, eu volto para o meu time do coração, mas eu tenho certeza que só aguento 6 meses ou 1 ano. E depois disso, encerra a carreira. Às vezes dá essa impressão mesmo, que, tipo, já conquistei tudo que eu podia, ou que eu tinha por ambição, afora o título de melhor do mundo, que não ganhou, mas o que você pensar, individualmente ele conquistou. Falar em conquistas, esse tipo de coisa, que tudo que a gente faz é com o objetivo de ter conquistas, né? O objetivo é fazer a coisa. Passa por conquista coletiva, conquista individual. Então, assim, é um multicampeão, fato. Aí, eu não sei até que ponto a lesão atrapalha a desenvoltura e, assim, do ponto de vista clínico, eu sei que está recuperado, mas o querer do Neymar, até que ponto esse querer, eu quero ainda dar resposta, eu quero ainda jogar, eu quero ainda estar acima da média, eu quero ser o cara. Só ele pode responder isso. Eu acho que sabe o que tá parecendo mais? Eu quero ser o dono do Santos, eu quero ser o dono da SAF do Santos. Então, isso aí fica com o pai, né? Eu discordo um pouco disso, até pelo que eu tomei conhecimento, não houve nenhuma exigência tipo, vai jogar com a camisa 10. Eu já sei que vai jogar com a camisa 10, que no vídeo do presidente foi anunciado isso, que o Santos meio que tinha que aposentado a camisa 10, porque o ano da queda foi o mesmo ano da morte do Rei Pelé, então não ia manchar a imagem do Santos com a 10 do Pelé na Série B. Beleza, voltou para a Série A, o Neymar está de volta, vai vestir a camisa 10. Justa homenagem, o cara que pós-Pelé foi o principal nome do Santos, justo, mas ainda fica esse quê? O que é que ele quer dentro do futebol? O que é que ele quer dentro do Santos? Dentro de campo, eu ainda acho que vai fazer a diferença. Eu não vejo que, quer ser o dono do Santos. Não. Mas também não pode conceder todas as regalias ao longo desses 6 meses, não. Tem que ter um pouquinho de freio puxado, freio de mão puxado, para poder também não avacalhar a coisa, sabe? Pra gente encerrar o assunto Neymar, e vamos entrar já no vexame aqui da seleção sub-20. Acredita em astrologia, você? Como é que é? Você acredita em astrologia? Astrologia. Eu gosto, eu dou sempre uma olhadinha. Eu sou capricorniano. Eu falo às vezes que é uma coincidência, eu tenho fé em Deus, né? Mas às vezes o sobrenatural também ajuda. Ajuda. Ó,
segundo a astrologia, né? Aquariano com ascendente em Sagitário e Lua em Peixes, Neymar carrega uma energia que combina inovação, otimismo e sensibilidade. E o que diz aqui? Essa influência destaca o potencial para que essa nova etapa no Santos seja marcada por crescimento profissional e novas conquistas. Deus ajude, né? Não, chegando agora, ele já pode jogar o Campeonato Paulista. Não duvido que vá a campo nas finais do Campeonato Paulista, o Santos se classificando, não. Viu? De repente, sei lá, vem uma semifinal contra o Corinthians, contra o Palmeiras, eu não duvido que o Neymar esteja em campo, não. Viu? Rapaz. É um negócio danado. Até bacana de ver. Já pensou um Santos e Corinthians de um lado, o Neymar, Guilherme e companhia, do outro lado, Yuri Alberto, Garro, Memphis Depay. Vai ser bacana de assistir. Né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, Vilas, papo bom sobre Neymar, porque é fácil falar de Neymar, né, velho? É muito fácil falar de Neymar, né? Não, então, ele é acima da média, dispensa a apresentação. Isso. É um gênio, uma habilidade inata. Uhum. Eu desejo boa sorte, sim. Espero que arrebente. Falar a verdade, enquanto cronista, eu espero que arrebente mesmo. Eu também, viu? Não sou santista, mas espero também que arrebente. Ô Vilas, tem um assunto aí que me chamou a atenção e que poucos falaram aqui, eu vou colocar aqui em destaque também, sobre essa questão aí da seleção brasileira sub-20. O que é que acontece? Repare bem o que é que acontece. A seleção brasileira sub-20 está sob o comando do técnico Ramon Menezes. Ramon Menezes. Deixa eu passar para cá, ó. Agora, Ramon Menezes está com os dias contados na seleção. Isso é uma matéria do Gilmar Ferreira, né? Do blog do Gilmar Ferreira. Ele diz o seguinte: o histórico 6-0 imposto pela Argentina no jogo de estreia da seleção brasileira no torneio sul-americano sub-20, que é disputado na Venezuela, não passará em vão. O fiasco, pegar logo o celular aqui que fica melhor, senão não enxergo bem. O fiasco, apesar de estar com óculos na cara, o fiasco desidratou e já desgastada a imagem de Ramon Menezes, e o técnico será dispensado ao final da competição. Eu já vou dizer qual é a minha opinião. Mesmo, e quero ouvir, você vai falar também, claro, para a gente terminar a nossa live de hoje. Aproveitar e pedir o pessoal que está acompanhando a live para se inscrever no nosso canal. Inclusive, quem deu uma passada aqui, mandou o recado, foi Luiz Carlos Foca, grande apresentador aí, sergipano, que a gente trabalhou com ele, né, meu querido Daniel Vilas Boas. Já a gente fala. Aí, mesmo que o Brasil se classifique para disputar o Mundial da categoria no Chile em setembro e outubro, a informação não é oficial, é claro, mas vem de pessoas próximas a Edinaldo Rodrigues. Olha, eu posso até queimar minha língua, mas eu, sendo presidente da CBF, eu já teria dispensado esse cara. Aí alguém pode dizer, mas Tony, não pode dispensar o cara, porque ele não pode chegar e dispensar o cara em pleno torneio sub-20. Cara, o cara deixou a seleção brasileira fora das Olimpíadas. Já era para ter sido mandado embora. Ele não tem a menor condição, nem psicológica, nenhuma. Ele não tem comando mais na seleção sub-20. Então, Ramon Menezes já era para ter pegado o beco, como a gente fala aqui. Já era para ter saído. Tomou uma varada da Argentina de 6-0. 6-0. Já era para ter se picado de lá. Porque não tem a mínima condição de ser treinador da seleção brasileira nenhuma. Se o cara dá um vexame desse na seleção sub-20, imagine, era melhor ele pegar o bonezinho e sair fora. Tem certas coisas nessa CBF que eu não gosto, meu querido Daniel Vilas Boas.
Então, Tony, veja, é, desde fevereiro vem sendo cotado a demissão do Ramon Menezes. Como você bem frisou, a não classificação para as Olimpíadas já pesava muito. Esse jogo de estreia do Sul-Americano Sub-20, na sexta-feira, essa varada, esse baile, onde o Brasil não se encontrou em campo, perdeu por 6-0, pesou ainda mais. Só que dentro da própria CBF, o questionamento é quem substituiria o Ramon? A gente não tem, segundo a CBF, não é a minha concepção. Sim. Já vou expor a minha concepção. A gente não tem outro nome para substituir. Tem sim. O negócio é que a CBF não quer dar o braço a torcer para essa possibilidade. Porque o cara que poderia assumir essa função hoje é o treinador do Flamengo, que é Felipe Luiz. Só que Felipe Luiz, quando recebeu o convite para ser uma espécie de coordenador técnico e o Fernando Diniz era o interino, ele negou a proposta da CBF. E aí, por raivinha, a CBF não fez o convite ainda ao Felipe Luiz. Viu? E acho que hoje não sai do Flamengo. Não sai, não sai. Não sai. Rapaz, eu acho que tem técnico competente no Brasil. Eu acho que tem. Pega aí esses técnicos dos sub-20 brasileiros, do Corinthians, do Palmeiras. Não menosprezando as outras equipes. Esses né? dois que chegaram agora à final da Copinha, Sim. tanto de São Paulo como do Corinthians, são conhecedores da base. Afora esse, o do Palmeiras geralmente dá o que falar, porque sub-15, sub-17, sub-20 do Palmeiras sempre chegam em condições de finais. Então, são 3 times a serem observados. Se de repente você quer oxigenar, renovar de fato a safra do futebol brasileiro, olhar para esses 3 times aí. É verdade. E uma outra coisa que é bom que as pessoas procurem entender, que eu não estou aqui desqualificando o técnico de Fortaleza, Bahia, outras equipes de Minas, do Sul. Não, é assim, pegando por base, até porque há sei lá, há uma preocupação da crônica esportiva no geral sobre a questão da base dos times brasileiros. Por conta quando entra a SAF esquece a base, quer só comprar jogadores com alto valor para conseguir. São os caras que vendem e compram, né? Compram e vendem e aí vão. Então, leva-se muito por esse lado. Por isso que tem essa preocupação aí. Eu falei mais a essas equipes, né? Até porque a Copinha é um espelho, né? Que a gente pode se basear aí. Tem um técnico do São Paulo, tem um técnico do Corinthians, tem um técnico do Palmeiras, que poderia fazer até um trabalho aí, ser dado uma oportunidade para um cara que já afundou a seleção. Eu acredito que vai ser o caminho. Agora, a coisa passa muito mais além do quesito campo. Primeiro tem que se organizar a CBF, que a bagunça do futebol brasileiro começa de cima. A CBF não se organizou. Presidente envolvido em escândalo, chega o Edinaldo Rodrigues, da forma como foi, fala muita besteira também, seus auxiliares, seu entorno, seguem a mesma toada do falar besteira, e é o efeito dominó, o efeito cascata. A gente não vai, você vai entender, a gente não vai ficar fora da Copa do Mundo, porque as eliminatórias abriu o precedente de classificação de 6 equipes diretas, 6 seleções, mais uma vaga na repescagem, ou seja, são 7 seleções, em tese, que estão da América do Sul na Copa do Mundo de 2026. E o que acontece? Se não fosse isso, os erros todos da CBF, desde aquela
concepção de contratação do Ancelotti, que nunca demonstrou interesse em treinar a seleção brasileira, a chegada interina do Fernando Diniz, para depois conceber que era o Dorival que deveria treinar, que já era desde o começo, ninguém quis admitir. Aí todos esses erros, assim, acabaram pesando. Eu vejo dessa forma, sabe, Tony? É verdade, tem sentido isso, né? Tem sentido isso. E você vê a seleção brasileira principal hoje, com Dorival Júnior no comando, que é um excelente treinador. Eu acho que dos pesados, nomes pesados do futebol brasileiro, eu acho que Dorival é o cara mesmo, é o cara. Mas tem aquela questão, como é que você vê esse funcionamento da crônica, nem tanto da crônica esportiva, mas do torcedor em si, quando se coloca uma notícia a respeito da seleção brasileira que diz, torcedores que dizem que a seleção brasileira, até eu já falei sobre isso, nas minhas redes sociais, que a seleção brasileira é a seleção dos empresários e não. Por isso que técnico nenhum consegue trazer os jogadores de fato. Então, eu já vi esse filme. Quando da chegada do Fernando Diniz, por exemplo, foi dito de uma espécie de carta branca. Vai ter carta branca para poder convocar quem quiser. Primeiro, não existe carta branca dentro da CBF de forma alguma. A gente não tem hoje uma identificação seleção brasileira, torcida brasileira. É uma seleção europeia ou estrangeira, como você quiser chamar, que falta identidade, falta o sentimento de pertencimento. Muitas vezes a gente não entende o porquê da convocação de um atleta e a exclusão de outro. Por exemplo, eu não consigo conceber até hoje porque Anderson Talisca não foi chamado para a seleção brasileira. Mas está jogando no Catar, do outro lado do mundo. O Bento não está jogando lá também, não? E por que o Bento é convocado e o Talisca não? É verdade, tem fundamento isso. O Alex Telles, antes de vir para o Botafogo, também foi convocado. Também jogava no futebol dos Emirados Árabes. Então, essa desculpa não cola. Tem muito jogador bom, espalhado, comendo a bola, e a gente não lembra. E tem outros que você sabe que não estão no auge e chegaram a ser convocados. Quer ver outro exemplo para a gente comparar? Por que o Antony foi convocado e o Talisca não? O Talisca está indo para o Fenerbahçe, né? Não sei se é da Turquia. Mas o Antony está aonde que dentro de campo o Antony está acima do Talisca? Mas Talisca já deu uma entrevista aí, salvo engano, ele quando estava de férias aqui no Brasil, ele falou que para convocar jogador para a seleção brasileira, jogador como ele não se convoca não, porque os empresários não querem, né? Indiretamente então, ele falou isso. E eu sei que ele recebeu uma enxurrada de críticas quando dessa declaração, mas ele só falou a realidade. Eu concordo com cada ponto dessa entrevista, tudo que foi exposto pelo Talisca, eu concordo. Até quando o nome do Renato Gaúcho chegou a ser especulado na seleção brasileira, o Renato chegou a dizer isso, que não ia, porque não ia atender às vontades do sistema. Tá certo. O Renato fala demais, mas em alguns pontos ele está correto também, viu? Tá. Olha só, essa seleção sub-20, Vilas. Olha só. Jogadores que a gente conhece. Vamos ver aqui. Sherman dos Santos. Pedro Lima do Wolverhampton. Deixa eu ver aqui. Pedro Lima é ex-esporte. Eu sei, conheço. Lateral direito. Jair dos Santos, Iago do Flamengo. Vamos ver, os zagueiros, meio campista. Estou falando que a gente está no time de cima. Breno Bidon do Corinthians. Gabriel Carvalho do Internacional. Moscado, que está no Stade de Reims da França, né? Que era do Corinthians.
Atacantes. David Washington, que tá no Chelsea, que era do Santos, fazia gol pra caramba, não sei como é que tá lá não. Tem aqui Sim, Pedrinho do Zenit, né? isso. E Wesley do Al Nassr e Ricardo Matias do Internacional. Tem Gustavo Prado também e tem o Alisson do Atlético Mineiro. Quer dizer, tem uns jogadores aqui que foram convocados para a seleção sub-20, mas aí tem um porém nisso aí, viu, Vilas? A culpa da seleção, do time perder, não é só do técnico, não. O jogador também, viu? Eu acho que é dividido aí. Mas a seleção perder de 6, meu velho, é demais. Então, Tony, veja, como a gente já debateu isso, que vem um efeito cascata, um efeito dominó, mas esses atletas não estão preocupados com a imagem da seleção brasileira, não. Sei. Eles querem saber se o patrocínio é bom, se a empresa de material esportivo vai o vestir, vai entregar chuteira. Uhum. Pouco importa a seleção. É muito mais o que ele apareceu e o contrato que está por vir. Perdeu a identidade, aquela vontade de ser convocado para a seleção brasileira. É verdade. Você já viu quantos deles têm o cabelo descolorido? Nada contra quem cada um Sim. faz o corte que quiser, mas eu lembro, por exemplo, parece uma besteira. Todo mundo usava a camisa dentro do calção e as chuteiras eram pretas. Isso hoje não, né? Hoje não. Hoje é Antes não camisa de tinha. fora. Eu concordo com você. Eu espero, pessoal, não sou preconceituoso, mas essa presepada de cabelo descolorido, de tatuagem. Eu não gosto de tatuagem. Pronto, já disse, digo e não gosto. Mas não sou contra quem coloca, mas tem cara que mostra mais a tatuagem do que o futebol, viu? Ah, não, porque é homenagem à minha filha que nasceu, não sei o quê. Porra, vai cuidar da tua filha, velho. Que porra de tatuagem. Cabelo descolorido. O tal do Gabigol, meu velho. Esse aí, pra mim, não é mais jogador. Esse aí é popstar. Então, aí às vezes esses contratos, a gente pode falar aí os times que eles jogam, você pode ver que ao menos 4 deles jogam na Europa em times de ponta. E aí, você está falando de atleta que tem entre 18 e 20 anos. Hum. O psicológico muitas vezes não está preparado para essa ascensão, não. E daí já chega meio que pisando nas nuvens. Ah, mas eu sou o cara, mas eu jogo no Wolverhampton, no Tottenham, no Chelsea, eu sou titular, assim. Sim, mas não houve uma formação de atleta Hum. para poder viver esse momento. Se a gente fizer um comparativo, você vai entender que quando o Adriano Imperador disse que não era feliz e anunciou o fim da carreira, muita gente disse: ah, o Adriano ainda tem lenha para queimar e desistiu de tudo. Tony, é uma ascensão, a carreira de jogador de futebol é muito curta. Aí Isso. um menino desse aparece com 16, 17 anos, com 18 é vendido para a Europa, com 20 já está no time de ponta, aí daqui a pouco vem um processo inverso. Não rendeu o esperado, e daí já está ganhando seus 15 milhões de euros, 60 milhões de euros, e aí os valores ficam exorbitantes, astronômicos, e você lembra que esse menino outro dia passava fome. É verdade. E tem um aí pra gente encerrar aqui a nossa live de hoje. Tem uma que o pessoal diz o seguinte: Ramon Menezes disse que, olha só, depois da derrota de goleada, Ramon disse: tem que jogador, tem que estar preparado para vestir a camisa da seleção. E aí? Se vire. Se vire. E Então, responda tem essa. que estar preparado para vestir a camisa da seleção, para saber que é cobrança tal. Mas o treinador está preparado para treinar uma seleção brasileira, Tá para nada. resgatar, para resgatar a essência do que é o futebol.
Não é possível que a gente tenha matéria-prima, que a gente tenha aprimorado nossos jogadores, estejam espalhados nas principais ligas desse time sub-20 titular, 4 jogam em ligas da Europa, e a gente não tenha que se desfazer do que a gente tem maior capacidade, que é o drible, que é o improviso, para poder estar preso a modelos táticos. Porque hoje os técnicos portugueses dominam o mundo e todos eles aplicam o 3-5-2. Por que eu não posso querer o 4-4-2, que é a essência do futebol brasileiro, botar 2 alas abertas, ter 2 homens de frente, um centroavante fixo? Por que eu não posso quebrar esses paradigmas e ter que seguir o modelo que Tony acha, que Joãozinho acha, que o Abel Ferreira acha? Por que eu tenho que estar preso deles e eles não podem me copiar? É verdade. Eu não consigo conceber dessa forma, não, sabe? Sim, sim. Eu concordo com você plenamente. Pois é, Daniel Vilas Boas. E aqui, já no final da nossa live, o assunto foi bom, Neymar e seleção sub-20 aí, Ramon Menezes, enfim. A gente tá no novo horário aí, né? Às vezes pega o pessoal de surpresa. Tony, Vai lá. só para encerrar, antes de fato encerrar, também queria falar sobre o Danilo, que ao que parece está fechando com o Flamengo, Sim. e daí pesou muito a interferência do Felipe Luiz, que disse que vai ser Danilo e mais 10. Ele colocou a condição do Danilo ser o cara dentro dessa composição do Flamengo, e aí eu já vi algumas discussões, quem perde a vaga nesse time titular. Alguns defendem que é o Léo Ortiz, outros dizem que é o Léo Pereira. Veja, o Danilo é um jogador de seleção brasileira, rodagem, experiência internacional, mas seria... Eu vou usar o termo, Tony, mas se eu tiver errado, você pode me corrigir, não tem problema nenhum. Mas seria uma sacanagem, pelo que foi a temporada 2024 para o Léo Ortiz, ele ir parar no banco. E a própria trajetória do Léo Pereira dentro do Flamengo, de resiliência, também seria uma sacanagem ele parar no banco de reserva. Por mais que o Danilo chegue nessa condição de titular em conteste, mas vamos devagar, deixa o cara chegar para a gente saber a condição que ele está. Quer que eu diga uma coisa pra gente fechar a live? Não vai dar certo no Flamengo. É uma puta de uma sacanagem colocar um jogador como o Danilo em fim de carreira, vamos dizer assim, como a gente fala aqui, em fim de carreira, para ser titular do Flamengo, um time que já está apurado, como a gente fala no sertão, time que tá todo mundo... O Wesley comendo a bola, jogando, eu queria até aquele lateral no Botafogo, mas pelo andar da carruagem, vai ser a decadência de Felipe Luiz. Eu não sei como é que ele fala um negócio desse, que o cara na seleção não jogou porra nenhuma, no Flamengo não vai jogar nada, o cara tá podre de rico, o cara não tá nem aí, vem pro futebol brasileiro, vem pra casa, vem mais pensar em descansar, ficar de boa do que jogar. Vai acabar com o time do Flamengo e eu acho é pouco. Essa é a minha opinião. Aí eu discordo, acho que ainda tem futebol a apresentar. Eu acho que não, já era. Pra mim já era. Ali. Não, mas eu só não concordo com essa chegada assim. É titular e acabou. Sim, aí pois é. eu não concordo. Aí eu vai acho que primeiro, eu acho que tem que ser o dia a dia para mostrar aonde pode chegar, o que pode render ainda, porque senão a gente vai fazer um time, o Flamengo, para montar, que vai ter a sua zaga. Veja que concepção estranha do Felipe Luiz, porque o Alexandre hoje seria o titular da lateral esquerda, 33 anos. Pois é. O Danilo sendo o cabeça do bloco defensivo, 33 anos. Sim. Aí você vai botar Léo Ortiz, tem 28. Mas o único jovem, assim por assim dizer, seria o Wesley, que tem 20, porque o Rossi, o goleiro, tem 27. Sim.
Então, vai sobrecarregar o menino para ele estar recompondo, para poder deixar os outros mais livres, afinal tem um toque refinado, diferenciado, a passagem pela seleção brasileira. É isso que você está pensando do futebol? Se for isso, o Felipe está errando. Concordo com você. Concordo com você. Cara, Flamengo não precisa ser mexido, não, da forma como ele quer, pô. Quem é Danilo? Quem é Danilo? Um jogadorzinho, então, um jogadorzinho. Não disse o que é esse lateral que Acabou. todo mundo. Acabou. Aí vem dizer, é porque ele tá jogando de zagueiro na Itália. Que zorra ele tá. Que zorra ele. Eu nem convocava ele nem pra seleção mais. Deixar de levar o menino do Flamengo, o Wesley, pra seleção pra levar aquela porcaria, eu não levava, não. Quando da saída do Danilo da Juventus, houve uma proposta do time do Napoli antes dele ir para o Flamengo. Eu até achei que ia continuar na Itália, mas aí foi colocado pelo Danilo a identificação com a Juventus e o fato de querer jogar no Flamengo pesando positivamente. É mais um jogador que eu acho que chega acima da média, mas não mostrou. Veja que eu estou fazendo questão de frisar. Sim. No clube era uma coisa, na seleção era outra. Sim. Nos jogos do clube, ele foi acima da média. Na seleção, abaixo da crítica. Basta saber qual Danilo que chega ao Flamengo. Da seleção, para mim é refúgio e não reforço. Valeu, Vilas. Gostei dessa daí. Tranquilo. Mas vamos lá. Eu, como botafoguense, quero que ele jogue contra o Botafogo, entregue o ouro e fica tudo certo, viu? Tá certo. Jogador perna de pau. Resenha à parte, a gente fala como cronista, não como torcedor. É verdade, né? Só para descontrair um pouquinho aqui. Mas, assim... Não, mas eu falo isso, Tony, porque às vezes a gente escuta a crítica da seguinte forma: você está falando isso porque você é flamenguista. Meu amigo, eu sou cronista. Eu também. O torcedor é em segundo plano. Se eu torço pelo Flamengo, nem pela seleção brasileira, apesar de ser apaixonado, eu tenho mais empolgado em assistir. A gente assiste para poder ter assunto para debater. Isso. Mas falta há algum tempo o entusiasmo de assistir um jogo da seleção brasileira. Pois é. Não tem mais tesão nenhum, não. Essa aqui é a verdade. Não tem tesão. Mas você vê, Vilas, você vê Vini Júnior, o melhor do mundo. Chega no Real, faz 2, 3, 5, 10 gols. Chega na seleção, não faz porra nenhuma. Dá pra entender. Então, aí eu te pergunto, qual a motivação pra gente, torcedor, assistir um jogo desse se ele não consegue repetir a atuação no seu clube? A gente assiste às vezes, porque, como você falou, a gente tem que assistir para acompanhar, para a gente fazer o comentário aqui e não fazer injustiça diante da atuação da seleção e individualmente de cada atleta. Mas eu não tenho tesão nenhum para assistir jogo mais de seleção e do jeito que agora a seleção brasileira de estrangeiros. Agora, no dia, inclusive teve um cronista aí que pegou aí, não sei se eu que sou mais velho que você, a seleção brasileira, quando ganhou, tinha jogadores do Flamengo, Botafogo e Santos. Tchau. Isso. Para época boa, né? Sabe o que é interessante? Para a gente entender esse atual momento. Sim. Se, por exemplo, eu digo assim, Tony, vai ter um amistoso da seleção brasileira. A gente que é da crônica vai saber o dia que é o amistoso, o adversário e tal. Mas se eu perguntar para um ouvinte ou um internauta agora, você sabe quando vai ser o próximo jogo da seleção brasileira? Se a gente abrir uma caixa de mensagem aí, a maioria vai botar que não sabe. A seleção brasileira vai jogar? Sabia não. Agora, se eu perguntar, vai ter o jogo do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Botafogo, todo torcedor sabe. É verdade, com certeza. Vilas, um abraço. A gente vai voltar amanhã é quarta-feira. Como amanhã é dia de rodada, amanhã a gente não faz a live, faz na quinta-feira pra gente comentar o que aconteceu na quarta. Faz na quinta e na sexta.
Perfeito, tá marcado. Amanhã tem rodada cheia, Isso. vários campeonatos. Isso. Inclusive, vou começar acompanhando de tarde aqui, Certo. porque amanhã tem América de Propriar e Confiança. Bom. Eu também vou acompanhar. Naquela luazinha, 3 horas da tarde, aquela luazinha que você conhece. Eu vou acompanhar também. Vilas, um forte abraço. Até a próxima aí. Um grande abraço para você, para os nossos internautas. Obrigado por participar. Ainda não se inscreveu, vai lá no nosso canal. Isso. Deixe o seu like, se inscreve. Interage com a gente, deixe sua crítica, sua opinião. Aqui espaço é livre. Ninguém é dono da verdade. Mas a resenha joga. A resenha Valeu. Um abraço, Vilas. Valeu. Meu querido Daniel. Abraço. Valeu. Meu querido Daniel Vilas Boas aí. Comigo aqui na live. Enfim, bom, né? Bom falar com quem sabe da coisa, né? Meu querido Daniel Vilas Boas. Ó, ficamos aqui em nome de DR Construções, o ponto certo para a sua construção e também New Speed Internet Telecom, aqui em Piranhas e também lá em Canidé de São Francisco. Forte abraço para todo mundo. A gente volta com o nosso papo de bola. A gente volta com o nosso... Tá tudo bom, Daniel, tá tudo certo. A gente volta com o nosso papo de bola, né? Futebol nordestino. Hoje a gente fez um diferencial aí na próxima quinta-feira. Forte abraço para todo mundo. Valeu, minha gente. Valeu.